Oi, pessoal. Começando a nossa terceira aula do mini curso de Pixel Art da Maritakas Game Dev. Queria até pedir desculpa por demorar tanto para postar a próxima aula, essa aula, né? Porque essas últimas semanas tem sido muito complicado em questão de tempo. Mas o nosso tema da aula de hoje vai ser sombras, né, sombreamento e iluminação. E com isso a gente começa a falar sobre o que seriam valores e contrastes. Valor é o quanto a sua cor é mais clara ou mais escura. E por agora acho que é só isso que vocês precisam saber. E contraste é a diferença entre duas cores em relação ao espectro do valor. Por exemplo, aqui eu tenho um fundo preto, né? Deixa eu pintar. Tenho um fundo preto. E qual seria o maior contraste possível que nós poderíamos obter? Seria pelo branco, né? Que ele é o total oposto do preto. Então, dessa forma, nós obteríamos o maior contraste possível nessa combinação. E num jogo é importante manter o contraste alto o suficiente para que os jogadores, né, os players, consigam diferenciar o primeiro plano e o plano de fundo, e também os personagens, mas também não tão alto para que não fique, né, feio e até esquisito. Então, deixa eu dar um outro exemplo. Se eu pegasse. Opa! Se eu pegasse um azul. Mas se o contraste ele fosse bem baixo. Aqui mais ou menos. Aqui tá baixo demais, que nem eu tô conseguindo ver. Aqui mais ou menos. O contraste é muito baixo, então às vezes fica um pouco esquisito. Mas se ele fosse, né, mais evidente. É importante encontrar esse equilíbrio porque eu preciso ver, mas também não precisa estar tão evidente, sabe? É algo que vocês vão exercitar mais com o tempo e com a prática. E uma outra coisa que eu precisava falar também era sobre espaço negativo e espaço positivo. Espaço positivo é o que o nosso objeto. É o que é o nosso objeto. E espaço. Não, me confundi. Calma aí. Espaço positivo é o que é o nosso objeto. E espaço negativo é tudo que não é o nosso objeto. Então, por exemplo, nessa imagem, é, é difícil, né? As pessoas elas têm perspectivas diferentes. Então, algumas pessoas vão ver essa figura aqui que está em branco, outras pessoas vão focar primeiro nesse homem, né? Na figura dos dois homens, dos rostos deles. Então, é importante vocês entenderem que as pessoas têm perspectivas diferentes e nós devemos criar sempre um design em que coisas assim não aconteçam. Que tudo que a gente quer expressar e demonstrar numa arte fique muito claro. Aí, se for o seu objetivo esse tipo de coisa, né? Aí tudo bem, mas é importante que isso nunca. Que essas coisas não aconteçam nos nossos designs. E agora, já falando um pouco sobre o nosso desafio, né, dessa semana. Essa aula vai ser muito prática para vocês experimentarem mesmo. É, a ideia é que eu organizei assim para que vocês pudessem fazer o sombreamento e trabalhar com a iluminação desses objetos. Então, aqui a ideia é que seja esse primeiro quadro seja um sombreamento sem sombreamento, para vocês terem essa base. Aqui um sombreamento mais simples e aqui um sombreamento mais avançado. No meu exemplo que eu vou trabalhar aqui, a luz vai estar vindo da esquerda, tá? Então, opa, aqui. Então, a ideia é que eles fiquem assim. Agora aqui a gente já pode começar a sombreamento.
Como eu tinha falado, a ideia é ficar mais assim. Eu não acho que eu vou é, fazer todos, tá? Porque é muito de experimentação. Eu posso deixar isso aqui para vocês analisarem depois com mais calma, mas a ideia é que no desafio no final da aula, que vocês escolham uma outra posição de luz e façam, tá? Depois eu explico mais certinho. Vamos sombrear aqui. O primeiro quadro é mais pra gente ter uma noção do que a forma é mesmo. Começando aqui no sombreamento e na iluminação intermediária, a gente pode pegar essa cor aqui. E como tá com uma camada só, vai ser meio demoradinho, então acho que eu vou acelerar o vídeo enquanto eu pinto aqui, tá? Então aqui eu acho que tá bom pra um sombreamento intermediário. Eu só, igual eu tinha falado, né? Como se a nossa iluminação, a nossa luz estivesse vindo daqui, da esquerda em cima. Então é por isso que ela ficou assim. Agora eu vou fazer aqui o que eu acho que ficaria legal pro terceiro quadrinho. Então aqui eu só copiei o quadrinho do meio, colei no da direita e iluminei mais as bordas, onde a luz, na minha perspectiva, estaria pegando mais. Até tirei essa borda preta daqui, pra dizer que a luz tá pegando mais aqui, né? Nessa parte que não sei se dá pra entender muito bem. Vendo de longe, eu acredito que fica melhor. Deixa eu dar um zoom out aqui. E é muito de experimentação, é muito da perspectiva de cada pessoa, né? Se você acha que ficou bom ou não. Agora, acho que eu vou escolher mais um pra fazer. Deixa eu ver dos mais complicadinhos aqui. Acho que pode ser a esfera mesmo. Né, o círculo. Aqui, a gente não vai fazer nada no primeiro. A gente vai fazer no segundo. Então, a esfera tem que tomar muito cuidado O que você faz de um lado tem que estar igual ao do outro, né? Então, acho que pixel art é muito isso de tá muito simétrico, geralmente, às vezes não precisa, né? Mas geralmente é muito simétrico. Então, por exemplo, eu começo aqui. Não, acho que não. Vou começar aqui. Acho que tá bom. E daí, tem que começar aqui. É. Daí, se eu faço aqui, teria que fazer aqui. Faço dois pra baixo. Depois aqui. Depois posso fazer três aqui. E três aqui. Aí vai de vocês, tá? Como que vocês querem fazer. Será que chega aqui? Chega. Daí só pintar. Acho que ficou bom. E acho que tá certo, tá? Vendo mais de longe. Ui! E agora no terceiro, que eu acho que vai ficar mais legal. Vou só pegar aqui. Vamos realçar mais essa iluminação. Então. Acho que eu posso pegar esse tom aqui e começar a trabalhar mais em cima.
Bom, agora eu só vou fazer uma bolinha hum, branca, eu acho, nessa parte aqui. Muito grande. Acho que aqui fica legal. Ui, aqui. Meu Deus. Ah, tô colocando errado. Eu ia falar, meu Deus, o que tá acontecendo? Ai. Calma, gente, vai dar tudo certo. Aí, meu Deus. Ai, tô aqui. Então seria mais ou menos assim. Eu quero que vocês pratiquem isso, por exemplo, nos próximos. Se vocês quiserem continuar fazendo, né, como se a luz estivesse vindo daqui nos próximos, podem fazer. Por exemplo, aqui no cilindro, eu imagino que nessa segunda teria uma cor um pouco mais clara aqui e uma sombra aqui. Aí aqui, igual o do meio, seria uma cor mais clara aqui. E daí vocês poderiam fazer mais cores aqui, sabe? Às vezes colocar. Porque como ele é meio. Ele é uma. Ele é um cilindro, né? Então vocês podem usar todas essas cores se quiserem. Não precisa usar o preto, né? Porque acho que fica demais. Mas é. Aqui também, acho que teria só uma cor mais escura. Ui! Uma cor mais escura aqui. E daí depois vocês podem fazer o gradiente aqui, né? Todas as cores lá de cima desse jeito. Aqui, como não tem muita volta, né? Não tem muita borda nem nada, uma cor mais clara aqui, uma cor mais escura aqui. Talvez tirar essa linha daqui. Vocês veem, tá? E vocês experimentam. O desafio vai ser esse, que vocês podem escolher qualquer ângulo. Então, por exemplo, nessa coluna aqui, ó. Se vocês quiserem deixar sem nada, pode deixar sem nada. E daí, nessa coluna do meio, vocês imaginem, a luz tá vindo só de... Tá vindo da direita, de baixo. Aí vocês façam dessa forma. Aí aqui nessa coluna tá vindo de trás. Como que seria isso, né? Imaginem. E eu vou deixar anexado no Classroom essa imagem sem nada para que vocês consigam exercitar no ZBrush ou no Piskel, né? E é isso. Eu vou abrir a atividade as atividades da segunda semana novamente para que você... Teve algumas pessoas que demoraram a entrar no Classroom, né? Então, vou abrir mais uma semana para que consigam entregar. E essa atividade também vai ser de uma semana. Por eu ter demorado para postar a videoaula, pode ser que nessa semana eu poste mais uma, mas pode ser, não é muita certeza, tá? Que o tempo tá meio corrido. Mas vai dar tudo certo, tá? Se tiverem alguma dúvida, podem enviar para mim. E é isso, até outra hora.